Danilo Labros. Qual a diferença de TRT e anabolizante? Existe algo seguro que mantenha a testosterona dos 250 sem dar problema no coração? Bom, a diferença é assim, terapia de reposição de testosterona, né? Então, supostamente você faz uma terapia de reposição de testosterona quando você tem uma deficiência na produção. Qual a deficiência, né, que você espera? Uma deficiência glandular. É quando o seu testículo não funciona. Isso acontece quando a gente está na senescência, geralmente depois de 60 anos de idade, ou em algumas situações na juventude, como alguns tipos de tumor, alguns tipos de condições endócrinas, né, doenças específicas onde você não tem a produção de testosterona. Então, TRT é quando você faz a reposição de testosterona, que supõe que você vai ficar nos níveis fisiológicos de testosterona. Então, entre 600 e 800 nanogramas por decilitro. É isso que a gente vai trabalhar numa TRT. Uma anabolização, normalmente você faz com esteroides anabolizantes, tá bom? Entenda o seguinte, testosterona, ela é um hormônio, só que ela tem uma capacidade anabolizante, mas ela é um hormônio. Quando o pessoal fala de oxandrolona, estanozolol, trembolona, esses não são hormônios, eles são esteroides anabolizantes, tá? Eu gosto da terminologia correta. A diferença de um hormônio e de um esteroide anabolizante é que um hormônio é o que seu corpo produz. Um esteroide anabolizante é o que é construído pela indústria farmacêutica para ter um efeito farmacológico, né? Anabolização com a testosterona, então, não é uma coisa muito sábia de fazer, por quê? Vamos falar que os efeitos que você gostaria de anabolismo, a gente chama de efeitos anabólicos, tá bom? E vamos falar que o colateral é o efeito androgênico. A queda de cabelo, a alteração de pilificação, alteração na libido, alteração na função cardíaca, tudo isso. Vamos chamar de efeitos androgênicos, tá? A testosterona ela tem uma razão de 1 para 1. Para tudo que você tiver de anabólico, você vai ter de androgênico. Para tudo que você vai ter no sentido daquilo que você quer de anabolismo, você vai ter um efeito colateral. Isso quer dizer que quando você começa a aumentar a dose da testosterona, você vai fazendo uma curva de perda de performance. Quem estudou isso foi um cara chamado André Chernov em 2007. E o que ele mostrou? Que a melhor função daquilo que é o nosso nível de testosterona é mais ou menos entre 600 e 800, 840 nanogramas por decilitro. Quando você começa a chegar no limite superior fisiológico, no caso dos 940, o que começa a acontecer? Você começa a ter, mesmo quando é fisiológico, né, e tem gente que produz essa quantidade de testosterona, não é uma coisa comum, mas né, é uma coisa que existe, né? Você tem outras compensações, né, quando é fisiológico. Agora, quando é farmacológico, aí a coisa é um pouquinho diferente. E essa questão do coração é uma coisa que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque você tem que entender que isso acontece numa escala em que existe uma série de coisas que a gente faz que faz um dano muito semelhante, às vezes até pior, né? Mas quando você tem, né, o cuidado, né, e aí vem a questão do acompanhamento. O pessoal fala assim, mas se eu fizer com acompanhamento, né, diminui o risco. Então, se você aceitar que o acompanhamento, ele controle os seus níveis de testosterona. Então, quando eu tenho um paciente que faz TRT, né, já que tem uma idade, que não produz mesmo testosterona, e que ele passa comigo para acompanhar esse TRT, né, o que é o objetivo do acompanhamento? É que eu controle o que são as doses de medicação para que ele permaneça sempre no nível fisiológico, no nível normal. Não é que você vai passar no médico, ele vai te benzer e tá tudo bem, pode tomar o que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser. Por isso que, por exemplo, Decdurabolin não é reposição hormonal, oxandrolona não é reposição hormonal. Tem um monte de gente que começou a usar implante, por exemplo, de oxandrolona. Mas eu faço uma reposição hormonal. Não, não é. Você está fazendo um processo de anabolização. E não de uma forma muito legal, tá?